Mauro Mendes, 25 anos de idade, um contrato longo no Estudiantes que de fato recebeu proposta do Goiás nos últimos dias. Para fazer um breve resumo, o Estudiantes queria negociar o jogador, topava-se essa possibilidade, mediante uma compensação financeira. O jogador também ficou animado com a possibilidade, um aumento salarial aqui no Goiás, que poderia chegar na casa de até uns 250 mil por mês, sendo que lá, segundo o Periquito Brisado também, ele recebia aproximadamente 90 mil reais, tá? Não é nenhum absurdo, até por conta do peso argentino, né? Muito em baixa, e do futebol argentino em geral também, passando por uma grande reformulação e dificuldade, né? Então o Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás pode não ser o Zezinho da esquina, mas oferecendo, por exemplo, um salário quase 150% maior do que um time que, se eu não estiver enganado, o Estudiantes tem 6 Libertadores, 4 Libertadores, deixa eu até pegar isso daqui, enfim, é um gigante, né? Então, o poder econômico, né, do futebol brasileiro hoje é muito maior. As atualizações em relação a esse assunto, tá? O Estudiantes tem 4 Libertadores. Segundo o Periquito Brisado, o Mauro Mendes, as conversas não avançaram entre o Goiás e o Estudiantes, porque o Estudiantes ele pediu uma compensação financeira, como eu falei, o Goiás até topava pagar um salário mais alto para o jogador, mas esta liberação com dinheiro ainda parece ser um entrave. Mesmo com a atual diretoria do Goiás, um valor de empréstimo de um ano seria de mais ou menos 5 milhões, o que é sim um valor bem salgado para qualquer empréstimo, né? Mesmo se tratando de um bom jogador, é um valor meio salgado. Também não faria esta negociação de qualquer jeito. Se fosse um empréstimo de 1 ano e meio, 2 anos, ou até um empréstimo já quitando parte de um valor de compra, vamos colocar assim, né? Tudo bem, tá? Mas 5 milhões líquido ali hoje para o Goiás, eu entendo que tem dinheiro, mas eu não sou tão louco assim nas finanças também não. Eu não faria um negócio como esse. E a opção de compra, o Estudiantes queria emprestar para o Goiás, tendo a obrigação de compra no final do ano de 10 milhões de reais. Aí sim, entre 10 e 12 milhões de reais, valeria a pena. Então a gente está falando, ou você pega o jogador de empréstimo e me paga 5 milhões e ele volta no final do ano, ou você pega ele e compra em definitivo, paga só, entre aspas, esses 10 ou 12 milhões. Se fosse dentro desses acordos, aí sim, definitivo, um centroavante de 25 anos de idade, eu aceitaria tranquilamente. Segundo o Periquito Brisado, as conversas não avançaram. A tendência nesse momento é de fato do Mauro Mendes continuar lá no Estudiantes. Quer dizer que já está tudo descartado? Ainda não, tá? É uma negociação difícil mesmo, esse tipo de negócio não se resolve em 2 ou 3 dias, tá? Demora semanas, é porque a notícia acaba vazando, tá? E não é culpa, até vejo às vezes o torcedor comentando, mas não pode divulgar isso. Eu que sou torcedor e trabalho também com esta parte de divulgação de notícias, de análise, a gente acaba vivendo disso, né? De notícias, de análise, de contratações. Então, quando tem essa informação de um interesse, pode não estar tão avançado, mas não compensa você ficar segurando a notícia para beneficiar o clube ou algo nesse sentido, sabe? Acho um pensamento meio mesquinho também. Não concordo com divulgar tudo, às vezes a informação te chega em sigilo ou algo nesse sentido. Já recebi algumas nesse sentido, aí você não pode acabar passando ela para frente por aspectos morais mesmo. Mas quando é uma descoberta, como foi do Mauro Mendes, essa informação do André Rodrigues e do Periquito Brisado, não vejo nenhum problema, até porque a negociação é sim de fato bastante complicada. Então, como eu falei, acho que 5 milhões para um empréstimo, hoje o Goiás na Série B é muito dinheiro. Um salário de 220, 250 mil não é nenhuma loucura. Já vem falando isso, o Goiás tem sim condições, não é para pagar todo o elenco de 200 mil reais, mas umas 3 a 4 peças acima desse valor, de 150 mil, 170, 200 mil, o Goiás tem totais condições de se fazer, porque já falei em outro vídeo, são 43 milhões de reais para o elenco profissional, sendo uma média salarial, considerando o 13º, de 3 milhões e 300 mil para a Série B. Você tem que considerar também que ao fazer uma compensação financeira, por exemplo, você pagar 10 milhões para o Estudiantes pelo Mauro Mendes, você poderia descontar aí 10 milhões desta folha, mas você pode também pagar de forma parcelada, vai depender muito de cada um dos negócios, tá? Eu tentaria fazer algo diferente para contar com esse jogador, ele gostou da ideia de se mudar
para o futebol brasileiro. Nessa temporada marcou 3 gols em 4 jogos, no ano passado foram 10 gols em 44 participações, e aquele chute no peito, né, do Bruno Santos também, onde o jogador do Goiás foi expulso lá na Argentina. Quem sofreu aquele golpe foi o uruguaio Mauro Mendes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ainda não está descartado, tá? Mas a negociação é sim de fato muito complexa. Tendo novidades, eu volto a falar com você.